Galvão, muito obrigado. Nossa, não sei nem como começar. O Galvão fez uma introdução muito bacana. Eu queria só estender essa introdução que ele fez, falando que é um orgulho para mim muito grande, não só ser um release manager da linguagem do PHP, mas estar na PHP Conference Brasil também. A PHP Conference foi a primeira conferência de PHP que eu ouvi falar, acho que há 3, 4 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com PHP. E quando o Galvão esse ano me convidou para ser keynote, eu falei assim, Galvão, você não tem ideia o quanto isso representa para minha carreira. E é isso, vamos estendendo aí, vamos que vamos, vai ser um evento super bacana, a gente tem palestrantes nacionais, internacionais, multinacionais, e é isso. Bem, vamos começar, vamos sharear. Stop sharing. Vocês conseguem ver a minha tela? Com a apresentação do PHP? Sim, show de bolas. Pessoal, provavelmente vocês não vão mais conseguir ver a minha câmera, mas eu estou dando uma olhada no chat, então se vocês tiverem qualquer pergunta, podem fazer pergunta no chat. Eu vou dando uma olhada, se for uma pergunta interessante a gente para, senão a gente joga para o final e depois eu respondo, mas não tenham vergonha de perguntar. Bem, a gente vai falar sobre o PHP 8, como o Galvão disse, a gente teve na semana passada o lançamento oficial do PHP 8.0.0, o que infelizmente eu acabei perdendo, porque eu estava literalmente viajando, eu vim para o Brasil, como o Galvão disse, eu moro em outro país, mas eu estava viajando para o Brasil, mas durante o tempo que eu estava no aeroporto, eu decidi escrever um texto, que depois eu vou compartilhar esse link com vocês, refletindo sobre o PHP 8.0.0, né? Eu acho que é uma das versões mais importantes do PHP depois da versão 7. O PHP tem mantido aí uma bela assiduidade de toda a versão Major trazer um avanço muito grande para a linguagem, e o PHP 8 não foi diferente. A gente vai falar muita coisa sobre o PHP 8. Outra coisa, eu queria agradecer a organização por ter me dado 1 hora de palestra. A gente vai ter os 10 minutos de pergunta, mas vai ser a primeira vez que eu vou conseguir falar tudo que eu quero falar sobre o PHP, porque às vezes os eventos me dão só 40 minutos, então vamos que vamos. Primeiro de tudo, se vocês acham que foi só chegar e lançar o PHP 8, não é bem assim, tá? O PHP ele tem todo um calendário de lançamento. A gente começou lá em junho, na verdade a gente começou o desenvolvimento do PHP 8 o ano passado, e em junho desse ano, no dia 25, mais especificamente, a gente começou a testar os alphas. Depois a gente teve o Feature Freeze, que significa que nada mais entra em termos de funcionalidade, para a gente ter um período de teste, para a gente conseguir pegar alguns bugs, e a gente pegou bastante bug na época de beta e release candidate. Eu fiquei super feliz, porque a gente reduz a quantidade de bugs na versão 0, óbvio que a gente sempre tem, mas a gente testando assim, a gente conseguiu. E na semana passada, como o Galvão disse, no dia 26, na quinta-feira, a gente teve o lançamento oficial. Tudo ocorreu bem, tá todo mundo já atualizando, as imagens Docker também, para quem utiliza Docker, elas já também estão disponíveis, e deu tudo certo. Agora é a gente começar a monitorar os bugs, é a gente começar a se preparar. A cada 4 semanas a gente vai ter um release, então 8.01, 8.02, e a gente vai falar isso mais para frente. Eu queria só lembrar uma coisa para vocês. Com o lançamento de uma nova versão, uma outra versão não vai mais ser suportada, e nesse ano vai ser a versão PHP 7.2. Isso já aconteceu, eu coloquei que era em 2021, mas isso já aconteceu agora. Se você usa PHP 7.2, você está oficialmente desatualizado em questões até de segurança. Você não vai mais receber updates de segurança, porque o calendário do PHP funciona assim: a gente sempre suporta 2 versões, sendo uma de segurança e um de suporte ativo, mais a versão que foi lançada esse ano. Só um detalhe sobre os slides: tudo que eu estou falando é informação pública, é informação open source, então se vocês depois baixarem os slides, vocês vão ver que a gente tem todos os links para o que eu estou falando, nada que eu sei porque eu sou release manager, tudo isso aqui é público, tá bom? Quem sou eu? Meu nome é Gabriel Caruso, eu sou brasileiro, mas atualmente eu moro na Holanda. Agora no final do ano eu vim para o Brasil para passar as festas com a minha família, mas eu moro na Holanda. Eu mudei para lá já faz um pouco mais de 1 ano. Eu fui trabalhar com outro palestrante, o Rafael Dons,
O Rafael me convidou para trabalhar com ele e a gente tem feito aí um trabalho super bacana de mentor e mentorado, e está sendo um privilégio gigante trabalhar com ele. E eu trabalho numa empresa chamada SurveyMonkey. Eu não sei se vocês conhecem, mas um dos produtos que pelo menos eu conheci a empresa antes de começar a trabalhar para ela eram os formulários SurveyMonkey, de você fazer pesquisa, de você fazer formulário de feedback, fazer um monte de coisa. E se vocês nunca mexeram com os formulários SurveyMonkey, no final da palestra tem um formulário de feedback, para vocês me darem feedback sobre a palestra, e vai ser em cima do nosso produto. E, por último e não menos importante, eu sou um contribuidor open source no meu tempo livre, sendo o meu projeto mais importante o próprio PHP. Já contribuí com inúmeras outras ferramentas e frameworks, mas eu acho que ser release manager do PHP é a minha maior contribuição, e eu tenho orgulho tremendo disso. Bem, agenda. A gente vai falar sobre as melhorias de performance do PHP 8. A gente vai falar de algumas das novas funcionalidades, porque tem muita coisa para falar sobre o PHP 8. Eu não sou puxa-saco, é que a gente está tentando o aumento, né? Aproveita que o chefe está na palestra, dá aquele aumento para nós. A gente vai falar sobre algumas mudanças do PHP 8, que acho que essa é uma das partes mais importantes da palestra, porque é assim que você consegue entender se vai ser fácil ou difícil brigar para o PHP 8. Quebras de compatibilidade, também super importantes. Eu vou falar um pouco sobre mudanças internas. Isso é uma coisa que eu geralmente não tenho tempo, mas hoje eu vou ter tempo para falar. E é super interessante porque algumas coisas vocês não veem, porque não é uma coisa que vocês vão usar, mas são mudanças internas extremamente importantes para o avanço da linguagem em si. E depois a gente vai falar um pouco sobre o behind the scenes, o por detrás das câmeras do desenvolvimento do PHP 8, porque tem algumas pessoas que eu quero mencionar os nomes que eu acho super importantes vocês conhecerem. Show! Vamos começar do começo. Melhorias de performance. Eu acho que uma das funcionalidades, se não a funcionalidade que o PHP 8 vai ser mais conhecido, é o JIT, é o Just in Time, e infelizmente esse é um assunto extremamente complexo e extremamente longo para eu falar só dele. Então eu só queria trazer 2 pontos, que eu acho que são os 2 pontos mais importantes. Just in Time, sim, ele é uma melhoria de performance, mas não é uma melhoria de performance para todo mundo. Se você tem APIs extremamente rápidas, 100 milissegundos, 80 milissegundos, 50 milissegundos, não ache que o JIT vai melhorar a sua API por causa disso. Porque o JIT é focado em processos extremamente pesados. Então, por exemplo, se você está fazendo machine learning, se você está fazendo processamento de imagem, se você está fazendo processamento de, sei lá, planilha do Excel que tem mais de 10 mil linhas, isso é onde o JIT vai ser o forte, tá? Mas eu não vou deixar vocês na mão. A gente tem inúmeros conteúdos já na comunidade, não só do Brasil, mas do mundo, falando sobre o JIT, e eu queria ressaltar 2 palestras. Uma é do Dimitri. O Dimitri foi o core developer que fez essa funcionalidade, e a palestra está em russo, mas tem legenda em inglês no YouTube, então eu recomendo vocês assistirem. É uma palestra extremamente técnica, mas é extremamente interessante você ver como é que esses arquitetos do core do PHP eles funcionam, porque eles são gênios da programação, e é muito interessante ver como é que eles pegam esses desafios, tipo assim, como é que eu implemento o JIT no core do PHP? E aí ele conta um pouco desse processo, e também do Nicolas. O Nicolas, ele é um brasileiro que também mora ele não mora na Holanda, ele mora na Alemanha, se não me engano, e ele fez uma palestra para o PHP SP Lives, foi o primeiro PHP SP Lives que a gente fez, e ele destraçalhou todo o JIT, explicou tintim por tintim, tá super bacana. E no evento do PHP Conference Brasil, a gente vai ter uma palestra pelo Ricardo amanhã, eu não sei o horário exato, mas amanhã a gente vai ter uma palestra que ele vai falar um pouco sobre JIT, eu estou extremamente interessado. E, como eu disse, a gente tem todas as RFCs que eu vou estar falando, que são os documentos oficiais do core do PHP, como a gente propõe essas funcionalidades, tá tudo aqui documentado, e aí vocês têm horas e horas de conteúdo só sobre JIT, porque é um assunto extremamente longo. E uma outra coisa que eu queria falar sobre melhorias de performance é sobre a AWS. Eu não sei se vocês conhecem a AWS, a Amazon Web Services, ela é eu acho que ela é uma das maiores, se não a maior fornecedora de cloud computing que existe hoje em dia, e ela está ajudando o PHP. Existe um blog, depois que vocês baixarem os slides, vocês vão ter acesso a esse blog post. Ela escreveu como é que ela está mudando algumas coisas do lado dela em relação às arquiteturas ARM64, e como ele encontrou algumas melhorias de performance que poderiam ser tragas para o PHP, e ela trouxe. Ela não só tem suporte ao PHP, mas ela também ajuda o PHP a crescer. Eu achei super bacana, era uma coisa que eu não sabia que a Amazon fazia, e depois
eu fui descobrir que a Amazon tem um programa de open source que ela ajuda inúmeras linguagens a evoluir, e uma delas é o PHP. Então, desde o PHP 7.4, não foi no PHP 8, desde o PHP 7.4, a Amazon vem ajudando o PHP a ter melhorias de performance com patches, desde dos menores possíveis até os maiores, tipo assim, eles reescreveram bastante parte do core, mas está tudo escrito nesse blog post, e eu acho super bacana a gente ter esse apoio de empresas para o PHP. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta, Gabriel, empresas podem ajudar o PHP? Não só podem, como elas ajudam. A gente não recebe dinheiro, o core do PHP, mas a gente recebe, por exemplo, esse suporte. A Amazon tem milhões de usuários diários do PHP, e aí ela começa a monitorar onde estão os gaps de performance, e ela traz isso para o PHP, fala, a gente encontrou isso aqui, a gente encontrou isso aqui, não sei o que lá, e é super bacana, é muito bacana ver isso. E essas são as duas maiores mudanças de performance que eu vi no PHP 8 para trazer para vocês, mas é óbvio, tem muitas outras, a gente vai falar disso mais para frente. Em termos de funcionalidades, só antes da gente ir, tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu tô de olho no chat, se vocês tiverem alguma pergunta sobre Git ou sobre as outras coisas, só ir digitando. Sobre as funcionalidades do PHP 8, a gente tem inúmeras. Isso aqui é só uma parte das inúmeras funcionalidades. Essas melhorias da Amazon costumam ir para o core ou precisam ser pateadas à parte. Elas foram mergeadas no core, eles fazem um pull request no próprio core do PHP no GitHub. Aí o pessoal que entende dessa parte do core, eles revisam, o Nikita geralmente que revisa essas partes, e aí a gente mergeia ou não, dependendo se elas fazem sentido ou não, mas já está tudo mergeado no core, o PHP 8 já tem inúmeras. Então, sobre as funcionalidades, a gente tem inúmeras. O PHP 8 trouxe inúmeras funcionalidades. Ela não foi maior que o PHP 7 em números de RFCs, mas em termos de importância, ela tem inúmeras coisas. Infelizmente, eu não tenho tempo para falar de tudo, então a gente vai focar em 5. Foi baseado em pedidos, as pessoas pediram para eu falar sobre isso, e aí a gente vai falar sobre essas 5 RFCs. Bem, a primeira RFC e a primeira funcionalidade do PHP 8 que eu acho que está equiparado com o Git em relação a avanço para a linguagem é os Union Types. Então, antes de mais nada, se você olhar para esse código, acredito que você é familiar com esse código, você deve ter visto esse código já alguma vez na sua vida. E se você perceber, esse código está documentado com Union Types. Quando você pega int, float, não só para propriedade, mas também para parâmetro ou para retorno, isso é um Union Type, é quando sua função, o seu parâmetro, a sua propriedade, existem 2 ou mais tipos. Isso é Union Types. Só que tem um problema, isso aqui não está tipado nativamente. Se eu pegar aqui, você vê que a documentação está falando int float, só que se eu passar uma string, isso aqui funciona, isso aqui vai para frente, porque antes do PHP 8 não existia nenhum tratamento de Union Types só por causa da documentação, isso não existia. Mas, se você quisesse fazer, antes do PHP 8, você tratava esse input, você falava, ok, esse input que está vindo, ele é um inteiro ou é um flutuante? Se não for, você lança uma exceção. Só que todo mundo fazer isso era muito custoso, e aí a gente, depois acho que já foi a segunda ou terceira tentativa de adicionar Union Types no core, e geralmente não era aprovada essa RFC por causa de impactos de performance, mas nesse ano a gente conseguiu fazer uma proposta, o Nikita fez uma proposta maravilhosa sobre Union Types, que teve não zero, mas teve mínimo impacto de performance. No PHP 8, agora a gente tem Union Types nativamente. Propriedades, argumentos, retornos de funções, tudo que você pode... não constante, porque constante não faz sentido ela ter Union Types, mas todo o resto que você conhece, que você já podia tipar desde o PHP 7, agora no PHP 8 você pode tipar com Union Types. Segue o mesmo padrão de documentação, a gente usa o pipe, essa barra para dividir os tipos, e você pode colocar quantos tipos você quiser. E aí, nesse exemplo, agora você pode ver que a gente lança uma exceção falando que a gente esperava que esse número fosse ou um flutuante ou um inteiro, e na verdade você passou um string. Então, isso agora é feito nativamente pelo core. É uma baita funcionalidade para a linguagem. Como eu disse, você pode colocar quantos parâmetros você quiser. Geralmente, quando você tem inúmeros parâmetros, significa que você recebe qualquer coisa. E também o PHP 8 trouxe uma coisa chamada Mixed, que tem uma polêmica se é bom ou não, se faz sentido ou não. Não vou entrar no mérito. O que eu digo sobre o Mixed é assim,
Coloque Mixed se você, tipo, eu aceito tudo na minha função. Coloca o Mixed. Depois de um tempo, começa a analisar. Ok, será que eu recebo tudo? Será que eu recebo os 8, 9 tipos de fato ou eu recebo só 3? E aí você começa a filtrar o que você está recebendo. Então o Mixed, acho que ele vai ser só uma ponte para um sistema fortemente mais tipado do seu programa, da sua aplicação, da sua empresa, para você começar a melhorar o tipo de valores que você recebe. Mas o Mixer também é uma outra funcionalidade do PHP 8 e está disponível junto com o Union Types. E é isso. Match. Antes da gente falar do match, a gente precisa falar de uma outra estrutura de controle bem... Union Type suporta apenas tipos primitivos? Sim. Teve a discussão sobre adicionar tipos customizados, mas por questão de implementação ela não foi aceita, ela também não foi votada. Então o Union Type ele só permite tipos primitivos. Ele não aceita tipos tipos que você faz. Tipo, se você criar um tipo number na sua aplicação, não vai funcionar. A gente não tem suporte a isso no PHP 8. Sobre o match. Antes da gente falar do match, a gente precisa falar do switch, que é uma estrutura bem fundamental do PHP, que tem alguns problemas. O PHP, desde a sua concepção, ele é uma linguagem que vamos falar flexível, não vamos falar que é fracamente tipado, que tem os seus problemas, vamos falar que é uma linguagem flexível. Quando você olha esse código, você fala assim, esse código, para algumas pessoas tem um problema, que é o quê? Você tem um valor 2 em string e você tem um dos cases para o switch que é 2 inteiro. Se você pensar, você fala assim, cara, não é a mesma coisa. Mas para o PHP é, porque o PHP entende que 2 string é igual. Não que é idêntico, mas que é igual. Esse é o primeiro ponto do switch. Ele permite fazer isso. Tanto que se você rodar esse código, ele vai resultar no bus, que está ali no case 2. Só que tem um outro problema com o switch que até a concepção dessa RFC eu nunca tinha parado para pensar, mas é assim, quando você tem um valor, nesse caso é o 3, e você não tem nenhum case, o PHP simplesmente passa para frente, ele continua a execução, e aí lá embaixo, quando ele for na linha 17, que ele vai tentar buscar essa variável resultado, ele fala assim, eu não tenho a variável, você fala assim, mas não é esse o problema é que eu não tenho um case para o 3, né? Obviamente, se você colocar um default aqui, você consegue resolver esse problema. Mas, e se a linguagem te falasse isso? Se a linguagem falasse assim, viu, você tá tentando passar o 3, mas não tem nenhum case, ou não tem um default que faça isso. Então, você já viu, a gente já tem esses são só 2 dos maiores problemas que a gente tem com o switch, e aí muitas pessoas começaram a discutir, a gente muda o switch, a gente coloca uma estrutura nova, o que a gente faz? No PHP 8 a gente tem uma estrutura nova de controle chamada match. O match ele é uma estrutura bem interessante porque, ele é uma expressão, então, antigamente você precisava ficar colocando variáveis, colocando break, colocando um monte de coisa. Match, você só fala assim, eu quero fazer o echo do resultado do match. Você pode agrupar ele com outras expressões. E, se você perceber, o 2 agora da linha 3 e da linha 8, eles são 2 tipos idênticos. O match vai funcionar estrito. Então, se você tiver 2 string e 2 inteiro, não vai funcionar. Se você tiver do mesmo tipo, vai funcionar. Ele recebe valores do mesmo jeito que o switch. Você pode fazer o echo, como eu falei, você pode fazer, acho que você pode até fazer operações com ele, se não me engano, não sei se vai longe assim, mas é uma expressão que você consegue brincar com ela de um jeito bem mais fácil que o switch. E essa foi uma funcionalidade que eu achei super bacana, que a gente consegue fazer isso em nível de linguagem, que eu falei assim, cara, isso é uma adição fantástica para desenvolvimento, porque em tempo de desenvolvimento, agora você vai conseguir pegar bugs que talvez só em produção você pegaria. Tipo, em produção, a gente esqueceu de colocar um case para quando o usuário for admin. Agora, você vai conseguir fazer isso em tempo de desenvolvimento. Durante o tempo de desenvolvimento, o seu teste, a sua aplicação vai falar assim, viu, você está passando um valor 3, mas não tem nenhum match, não tem nenhum case para falar que vai bater com isso. E aí, é um bug a menos em produção que você vai pegar em desenvolvimento. Então isso é fantástico e isso é uma adição que está disponível no PHP 8. Eu recomendo vocês usarem isso ao invés do switch, mas óbvio, deem uma olhada no seu switch, ver o quão bagunçado ele tá, e aí você vai redesenhando ele para o match.
Você está mostrando exemplo um eco puro de string nesse momento de exemplo. Podemos abrir isso para o caso de chaves e outras operações e retornar o resultado? Foi o que eu disse. O match ele é uma expressão. Nesse caso eu estou fazendo um eco. Eu não sei até onde, qual que é o extremo que você pode ir com o match. Eu acredito que você pode fazer inúmeras coisas por ser uma expressão. Quando eu digo ser uma expressão, é quando você tem coisas que você pode agrupar com outras. A gente está falando do nível Lexer da linguagem. Mas eu acho que sim, acho que você pode fazer bastante coisa brincando com esse match. Bem, no Safe Operator, outra funcionalidade do PHP 8 também. Essa foi uma funcionalidade relativamente cosmética, né? Um code styles, vamos falar assim, mas quando você implementa, você vê que você vai conseguir eliminar bastante boilerplate, bastante código que só estava fazendo checagens que com outro operador você vai conseguir fazer. Nesse exemplo, na linha 3, a gente está tentando pegar o endereço do bairro e pode ser que existe, pode ser que não existe. Você está querendo pegar o bairro do endereço, perdão. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um conceito de bairro, mas lá fora tem gente que nem tem noção desse conceito. E aí você checa null, se não for null, você faz um monte de coisa. Tarará. Tem muito código. E você pode, agora no PHP 8, resumir tudo com esse operador. Ponto de interrogação e o operador de acessar atributos e propriedades de um objeto ou de uma propriedade de uma classe. E aí você consegue eliminar muito código, porque agora o que acontece? Tudo que tiver à esquerda desse operador, ele vai processando. Se alguma coisa retornar nulo, ele não quebra a execução do teu código, ele só faz com que seja nulo. Então você pode ter 5, 6, 7 null safe operators encadeados. Se algum desses 7 falhar, ele passa isso para null. Isso é super bacana, isso é super... é uma mudança extremamente cosmética, mas vai facilitar a vida de muita gente que tem que fazer muito... tem que fazer muita checagem. Veio do JavaScript, não só do JavaScript, veio de outras linguagens, mas o JavaScript foi uma linguagem que foi usada de exemplo, e é muito bacana, porque você começa a igualar o PHP com outras linguagens, e isso quebra uma barreira de outras pessoas virem para o PHP, porque quando a gente vai para outras linguagens, a gente tem que aprender muita coisa, e do mesmo jeito que outras pessoas, quando vêm para a linguagem PHP, elas têm que aprender muita coisa, às vezes elas querem usar ferramentas e conceitos que não existem no PHP, então agora, por exemplo, se um programador JavaScript vem para o PHP e fala assim, eu queria fazer uma checagem null, tem um bom operador similar da linguagem dele. Então é super bacana ver o PHP evoluindo e acompanhando as outras linguagens para a gente quebrar essas barreiras entre os programadores de diferentes linguagens. E esse é o Null Safe Operator. Penúltima funcionalidade que eu quero falar hoje é sobre Named Arguments, ou parâmetros nomeados no português. Se vocês olharem esse código, pelo menos para mim, ele é um código relativamente trivial de entender. A gente tem um array de itens, 3 itens, 2 inteiros, uma string. Eu quero filtrar por todos os valores inteiros desse array. Então, eu uso uma coisa que a gente tem no PHP 7.4, que são as arrow functions, e eu quero filtrar todos que são inteiros. E aí, na linha 9, a gente faz um vardup desses inteiros. Show! Não tem problema nenhum você entender que o array filter recebe inteiros, recebe um array de inúmeros valores, e depois você tem que passar uma função anônima para fazer... para fazer a condição do que vai ser filtrado ou não. Só que aí você pega uma função que pelo menos eu não uso no dia a dia do PHP, que é o array fill. Que aí você tem 2, 3 e PHP. Aí você fala assim, o que esse negócio está fazendo? O output disso aqui será 2, 3 e 4. Aí você começa a entender que 2, o primeiro argumento é o valor, é o índice inicial do array. 3 é a quantidade de itens que esse array vai ter, e PHP é o valor de cada item desse array. Mas pensa que você pudesse ler esse código desse jeito. Start key, chave inicial vai ser 2, a quantidade, o count de array vai ser 3, e o valor de cada item vai ser PHP. Isso são parâmetros nomeados, esses são os named arguments do PHP 8, Python tem algo similar, Swift da Apple tem um conceito bem similar a isso. E é algo que o PHP Storm já fazia. Se você usa o PHP Storm como ideia da JetBrains, ele já fazia isso na interface, mas agora ele está fazendo isso nativamente. E isso é super bacana, porque isso vai melhorar a documentação do nosso código e vai fazer com que a gente entenda código mais fácil. Esse aqui é um exemplo, aquilo lá foi um exemplo extremamente trivial, mas se você pega... Nossa, minha idade está desatualizada, eu fiz aniversário em setembro, perdão. Mas se você pega, por exemplo, uma classe,
que você... eu espero que vocês façam suas classes num lugar e o seu código em outro, né? A gente divide responsabilidade. Se você tem uma classe pessoa, e aí você tem um argumento nome e idade, agora quando você for lá no seu código, em outra parte do sistema, chamar essa classe, instanciar essa classe, é muito mais fácil de você entender, porque agora você sabe, ok, o primeiro argumento é um nome, e eu tenho aqui, o segundo argumento é uma idade. E isso é super fácil de entender. Já que posso nomear parâmetros, eu posso mudar a ordem de uso deles? Sim, eu já vou falar disso. Métodos igual JavaScript somente se tiver um valor setado. Uma pergunta sobre que fizeram do null safe operator. Sim, tudo que tiver, se você já tiver um null setado e depois você fizer alguma coisa, ele vai fazer o overwrite do valor. Uma coisa que eu queria falar sobre o named arguments, que é uma coisa que eu não sabia que o PHP permitia, mas ele permite. Quando você implementa uma interface, você pode renomear. Você mantém a ordem dos parâmetros, mas você pode nomear. Então, na interface, a interface pessoa, o nome é nome, só que na minha implementação eu coloquei full name. E aí pergunta, vai ser full name ou vai ser name quando você usar agora os parâmetros nomeados dessa implementação? Ela segue o valor renomeado. Então, se você renomear por algum motivo a sua implementação da sua interface, tomem cuidado, vocês vão precisar seguir o valor que foi renomeado, ele não vai seguir o valor da interface. Um argumento muito forte usado em relação aos named arguments é um caso assim, que é os Boolean arguments, que as pessoas falam, que é, você tem um monte de booleano. Tá bom, eu vou criar um usuário que ele é true, false e null. Aí você fala assim, tá, o que significa true, o que significa false, o que significa null? Quando você coloca os named arguments, fica muito mais fácil. Eu estou criando um usuário que é admin, ele não está ativo e não tem nenhuma regra de domínio em relação a ele. Então é muito mais fácil de você entender o seu código, você tendo esses argumentos nomeados. Foi como eu disse, funciona como uma fonte de documentação e você perde tempo, você não perde mais tempo tendo que ficar, ok, eu tenho uma classe, agora eu preciso buscar, não sei o que lá, você vai lendo o código, é muito mais fácil de você entender. E aí a pergunta que fizeram, o quanto eu posso bagunçar, né? Até onde que a loucura vai com isso aqui? Você pode fazer, então vamos aqui por linhas, das linhas 3 e 5, você pode chamar em qualquer ordem, então você vê que eu tenho argumentos 1, 2 e 3, e eu chamei os argumentos 2, 3 e 1, você pode renomear, não tem problema nenhum. Se você... Isso aqui é uma outra coisa extrema, que eu acho que vai limpar muito o código da galera, que é assim, se você tiver dois argumentos que já tem um valor default, e você quer fazer o override, se você quiser sobrescrever algum argumento, antigamente no PHP você precisava passar o argumento 1, depois você passa o 2. Agora você não precisa, você só vai fazendo, ok, eu quero só refazer o argumento 2, você consegue fazer isso muito, muito mais rápido. E só um ponto sobre você pular, né? Você tem alguns argumentos, você quer pular alguns que você não quer sobrescrever o valor ou você não quer passar o valor deles. Se você começar sem named arguments e depois lá para frente você colocar um named argument, isso é permitido. Agora, se você quiser colocar só no meio, isso não funciona, porque o PHP ele se perde. A implementação que o Nikita fez, ou acho que até por design isso, ela não permite porque ela acaba se perdendo. Tipo, ok, aqui no 2 é argumento 2, só que o próximo é argumento 3 e argumento 1, o que acontece? Então, só tomar cuidado com essas pequenos pontos, mas fora isso, é uma baita funcionalidade. Foi como a Diana falou, feels like Python. Python tem essa funcionalidade que eu acho bem bacana. Então, o Swift, acho que é o nome da linguagem da Apple, ela vai até mais longe. Ela permite que a sua API externa tenha um nome e ali no escopo da sua função ela tenha outro nome. Então, você trabalha com dois nomes de variáveis. É super interessante. Mas sim, isso aqui novamente foi trago de outras linguagens e aí o PHP está se aproximando de outras linguagens. Esses argumentos são pré-definidos da linguagem. Eu vou assumir que você está falando das funções internas, né? As funções internas têm nomes dos argumentos? Sim, a gente tem nome das funções internas, e aí você tem que olhar a documentação para ver qual parâmetro que você precisa passar, assumindo que a sua pergunta foi isso. 2, 3, 7, final FIA. O Galvão falou dos nomes, é bem difícil quando você tenta ler, mas eu entendo que é por privacidade e tudo mais. Última funcionalidade, a gente ainda tem meia hora. Ô, Gabriel, fala só o número.
Fala só o número, 237. Ok, obrigado. É, porque cada um tem um número. Tá bom, brigadão. A última funcionalidade, e essa também eu fiquei super feliz porque a gente, durante muito tempo, a gente tentou fazer algo parecido no PHP, a gente não conseguiu, depois algumas bibliotecas acabaram tendo as suas próprias implementações, e o que é isso? O que são os attributes, né? O que são os annotations, que acho que algumas pessoas também conhecem por outro nome, as anotações. Aqui eu estou usando um exemplo de código Doctrine, é um ORM em PHP, se você não é familiar, não precisa se preocupar, não vai parar o seu entendimento, mas essa classe usuário, ela é uma entidade, pela anotação, e você tem duas propriedades privadas, que são as colunas lá no seu mapeamento do banco de dados. O primeiro argumento é um ID, e o segundo é uma coluna. Só que se você prestar atenção, a gente está fazendo isso com comentário. O que é o problema? Comentário é comentário, atributos das suas propriedades e classes é uma coisa completamente diferente. Mas o PHP usava os comentários, parseava as implementações das bibliotecas, faziam todo o parser, todo um entendimento, todo um regular expressions, era tudo, o Symfony tem sua implementação, o Doctrine tem a sua implementação, todo mundo tem a sua implementação, e aí no final isso aqui acabava afetando a sua linguagem. Só que aí isso são dois conceitos diferentes. Annotations é para documentar o seu código, é uma coisa. Attributes, pensa como uma metaprogramação. Você está usando ferramentas da linguagem para você alterar o comportamento ou você colocar atributos na sua classe, na sua propriedade. E no PHP 8 a gente separou essa abstração. Agora, atributos é uma coisa, annotations é outra. Então, no PHP 8 a gente tem esse tipo, no momento, quando você olha da primeira vez, parece um comentário, mas não é, porque o PHP permite que você comece comentário com isso aqui. Só que agora, se você tiver essa estrutura de jogo da velha, abre e fecha colchetes, o PHP vai entender aquilo como um atributo. E agora você pode fazer toda a manipulação de atributos no PHP 8 com uma estrutura nativa. Isso tem inúmeras vantagens para o PHP. A que eu mais quero destacar hoje a gente vai, a partir do PHP 8, a gente vai ter uma estrutura centralizada de atributos. Antigamente, como eu disse, cada um tinha a sua implementação, cada um fazia de um jeito, cada um analisava de um jeito, Laravel, Symfony, Doctrine, e inúmeras outras, GMS Realizer. Agora, a gente vai usar uma coisa só, que é centralizada na linguagem, e a gente vai fazer a gente vai ter toda a parte de otimizações e caching, que o próprio PHP já tem nativamente de outras coisas, a gente vai trazer isso para atributos. Então é muito bacana, porque isso aqui era um problema que a gente tinha no Userland, né? Os usuários do PHP, eles tinham esse problema, só que agora isso foi corrigido, entre aspas, na linguagem. A gente trouxe esse conceito para o core, e a partir do PHP 8, a gente vai conseguir ter um lugar centralizado para fazer toda a parte de metaprogramação do PHP. Eu quero só dar um disclaimer que é muito importante. O PHP 8 não vai... o PHP 8 não vai converter automaticamente as suas annotations para atributos. A sua biblioteca e framework precisa suportar, tá? Isso é super importante. Se você, por acaso, mantém algum projeto que você faz o uso de atributos, tem uma seção na RFC de atributos que explica como você faz toda a implementação e tudo mais, mas é super bacana você ver que, de novo, como eu disse, a gente tem problemas que antigamente eram da Userland, mas isso foi corrigido no core, e agora todo mundo vai ter acesso a essa funcionalidade. Bem, mudanças, que agora começa a parte importante da palestra. O uso de atributos será feito via reflection? Sim. Nessa parte aqui da RFC explica bonitinho. Só em resumo, se você tiver um atributo e depois você tem em algum lugar do seu sistema que você quer você quer pegar de volta esses valores, você faz uma reflexão, né? Você faz um reflection dessa classe, dessa propriedade, desse método, e aí você tem agora um método chamado getAttributes, e ele retorna tudo isso para você. Mas nessa RFC aqui tá tudo documentadinho, tem todas as APIs e tudo mais. Bem, sobre as mudanças. Throw agora é uma expressão. Antigamente, se você tentava fazer uma coisa tipo assim, eu quero colocar o valor numa variável que seja uma função anônima que
lance uma exceção. Isso não era possível antigamente, antes do PHP 8. E aí agora a gente fez uma mudança do throw, dele deixar de ser um statement e passar a ser uma expressão, foi o que eu falei também atrás da parte do match, o que é uma expressão, o que é um statement. É tudo o jeito que a linguagem entende como essas palavrinhas se juntam. Agora no PHP 8 você pode... ok, eu quero fazer uma coisa, se não quero lançar uma exceção. Antigamente você tinha que ter um if, se não for o valor nulo, aí eu lanço uma exceção. Agora você coloca tudo numa linha, você vai encadeando as expressões, isso fica muito mais limpo, isso fica muito mais fácil de você trabalhar. De novo, o pessoal de JavaScript faz muito isso, eles têm umas funções anônimas e aí dentro dessa função anônima tem um lançamento de exceção. Agora no PHP você também pode fazer a mesma coisa. Então o PHP vai aproximando das outras linguagens e quebra as barreiras, como eu disse. Uma mudança bem pequenininha, mas algumas pessoas pediram e proporam. Antigamente, se você não usa a variável que geralmente tem no catch, né, aquela variável, qual que foi a exception, né, você tem que colocar o tipo de exception mais a variável. Agora, se você não usa, vamos falar que você tem domínio, exceções de domínio, que aí você tem tudo separado numa classe e tudo mais, agora você não precisa mais da variável, então você limpa uma variável, menos uma variável para alocar memória e tudo mais. Mas é uma mudança bem pequenininha, mas depois que você olha, você fala assim, meu código agora está muito mais limpo, eu só faço o catch da exception e depois eu passo para frente. Não tem mais que ficar variável presa, perdida no seu código. Uma outra mudança que a gente teve, isso aqui vai ser muito bacana, especialmente para frameworks que tinham que fazer um monte de famosa gambiarra, né, para conseguir fazer isso funcionar, que é o seguinte: se você antigamente quisesse buscar o valor inteiro, vamos falar que você tem uma classe, nesse caso base, que ela está dentro do namespace, né, full base. Se você quisesse buscar essa constante mágica do PHP, ela te retorna o nome do namespace mais o nome da classe. Antigamente, se você quisesse fazer isso numa variável, é extremamente difícil, você não conseguia, você tinha que fazer toda uma parte de reflexão, buscar, não sei o que lá. E isso aqui, como eu disse, isso aqui vai melhorar muito a vida dos frameworks. Os frameworks agora não vão precisar ficar fazendo mais um monte de coisa. Eles só falam assim, ok, o usuário está me passando uma classe e eu quero saber qual que é o mapeamento que eu preciso fazer no banco de dados. Ele pega aquela variável, chama a constante mágica class e ele consegue fazer tudo isso. Abraço getClass. Bem isso, eu estava tentando lembrar, obrigado, Rafa. Eu estava tentando lembrar qual que era a função que fazia isso. O getClass, você tinha que ficar, ok, é uma variável? GetClass. Não é uma variável? Ok, aí eu começo a chamar. Então você vai reduzir muito código com essa pequena mudança do PHP 8. Aqui, eu tinha um exemplo e não sabia. Então o getClass, ele retornava a mesma coisa, e agora você pode usar só com uma variável. Essa é uma mudança bem interessante que a gente fez do PHP 8, que eu não sabia que isso era nativamente antes do PHP 8 assim, mas agora a gente mudou. Se você usa, por algum motivo, o Doctrine ou o Eloquent do Laravel ou qualquer outro ORM, tem uma grande chance dele estar usando o PDO, que é o PHP Data Object, se eu não me engano é a tradução dessa sigla, que é a API do PHP que conversa com o banco de dados. Você tem a API de MySQL, MySQLi, que já são depreciadas, mas agora você sempre teve a PDO. A PDO, por padrão, ela não te contava se tinha um erro no banco de dados. Então, tipo assim, você fazia uma consulta SQL. E aí aquela consulta SQL não te retornava um erro, tipo assim, a tabela tá bloqueada, o banco de dados tá fora do ar. Ela só falava assim, a sua query não funcionou. Aí você fala assim, cara, lógico que funcionou, tá tudo configurado. Aí você começa, você começa a fazer debugging, você fala assim, cara, tá tudo configurado, tá tudo certinho, tô passando os parâmetros, não sei o quê. O que tá acontecendo? Não é um problema do seu lado, é um problema do banco de dados, e o banco de dados não te falava isso. O que agora vai acontecer no PHP 8? Por padrão, vai ser lançada uma exceção. Então, se você está fazendo uma query, sua query está bonitinha, só que aí quando você vai fazer no banco de dados, a sua tabela está bloqueada. Vamos falar que ela está locked por algum motivo. Ele vai te lançar uma exceção, falando assim, a tabela está bloqueada. Então, agora vai ser muito mais fácil para pessoas que estão começando com o PDO, ou pessoas até que tinham problemas com o PDO e não entendiam o que acontecia, agora a gente vai fazer isso. É super bacana quando você começa a entender o que o PHP fazia antigamente, que aí quando você vê, você fala assim, por que ele fazia isso? E aí quando a gente muda, você fala assim, ok, esquece que ele fazia isso no passado, vamos focar com o presente, então tudo agora vai ser uma exception em relação a PDO, e isso vai ajudar muito mais, vai facilitar muito mais o debugging das pessoas que estão tendo problemas com o banco de dados, que na verdade não é o código PHP, mas sim o banco de dados. Por último, mas não menos importante, uma outra mudança que foi feita
ela não foi removida, ela só foi depreciada, ela vai ser removida só no PHP 9, ou qualquer versão que venha depois do PHP 8 Major, que é o seguinte. Para algumas pessoas, esse código aqui tem um erro. Não é um erro do PHP, é um erro de programação. Por quê? Algumas pessoas dizem que você precisa ter primeiro os argumentos obrigatórios da sua função e depois os argumentos opcionais. Então, toda a API é obrigatória, depois os argumentos opcionais. Só que o PHP, ele permitia você fazer o quê? Não, passa primeiro os opcionais, depois a gente passa os obrigatórios. Geralmente, dependency injection, né, da Laravel, Symfony, qualquer outro framework que você usa que tenha a injeção de dependência, você fazia isso, você colocava todos os argumentos opcionais da sua classe, depois você colocava os argumentos obrigatórios, e aí o próprio container do dependency injection resolvia aquele parâmetro. Eu tô do lado da galera que fala que isso aqui tá errado, isso aqui não deveria ser feito assim, e agora no PHP 8 a gente tá lançando um warning de depreciação falando, o argumento 2, nesse caso, ele está sendo, ele segue um argumento que é obrigatório, tá? Perdão, o argumento 2, que é obrigatório, ele tá na frente de um argumento opcional. É só você inverter, óbvio que você vai quebrar esse API, então você precisa vir na parte do seu sistema onde que isso está sendo feito, mas é só por causa disso. Essa é a mudança que a gente fez de depreciação no PHP 8, que depois lá no PHP 9 vai ser removido. Argumentos opcionais têm que estar no final da declaração dos seus métodos. Eu estou do lado do time que fala isso, tem inúmeros estudos sobre isso, sobre quais devem ser a ordem, e isso aqui vai ser removido numa futura versão do PHP. Então, fiquem atentos a isso. E essas foram as mudanças do PHP 8. Agora a gente tem a parte de quebra de compatibilidade. É aqui que a gente vai ver o quão fácil ou quão difícil vai ser atualizar a sua aplicação para o PHP 8. Primeiro ponto importante. Tudo que estava depreciado do PHP 7 foi removido, tudo. Construtores do tipo 4, cache unset, todos os alias de MBString que não estavam documentados, tudo isso foi removido. Então, se você estava usando alguma coisa depreciada da linha 7. Alguma coisa, não existe mais no PHP 8. Foi tudo removido. Tem uma lista do PureQuest de tudo que foi removido, mas é só você saber. Se eu estava usando alguma coisa depreciada do PHP 7, não existe mais no PHP 8. Essa é fácil de resolver. Teve um brasileiro, que eu não vou falar o nome dele, mas teve um brasileiro que fez uma outra quebra de compatibilidade, que era o seguinte: antigamente você podia fazer umas atrocidades com os métodos mágicos assim. Eu tenho um método mágico toString, e aí você fala que esse método vai retornar um booleano. Isso não faz sentido nenhum, porque o método toString, que é um dos métodos mágicos do PHP, métodos mágicos do PHP são métodos que eles acontecem ou são executados dependendo de alguma coisa que acontece na sua classe. Então, por exemplo, se essa classe full ela foi instanciada e você tentar dar um echo, aquele echo vai dar esse trigger nesse método se a sua classe tiver. E ele vai tentar fazer ele está tentando fazer um toString de um true, isso não faz sentido. Então, o que eu fiz, eu peguei essa bucha para a gente resolver, a gente agora está fazendo todo o check de todos os métodos mágicos, tem toda uma lista nessa RFC, todos os métodos mágicos agora a gente está seguindo uma assinatura. Então, o método toString precisa retornar uma string, o método mágico, sei lá qual que eu não lembro agora, tem toda uma assinatura que você precisa seguir que antigamente não era respeitada, tá? E essa é uma quebra de compatibilidade. A gente pensou em fazer primeiro um deprecation, depois remover, mas isso não faz sentido. Isso aqui é uma coisa que não deveria ser permitida desde lá do PHP 7, e aí a gente corrigiu isso no PHP 8. Uma outra quebra de compatibilidade que segue a linha de, tipo assim, o PHP não deveria permitir isso, mas ele permite. Antigamente, se você tentasse dividir um array vazio por um array com 42, retornava 0. Se você tentasse pegar um array de 2 itens e tentar fazer um increment, ele fazia um increment. Não retornava nada, mas ele fazia um increment. O PHP permitia fazer umas coisas dessa, o que... Eu espero que vocês concordem comigo que não faz sentido nenhum, tipo, como é que você vai incrementar o array? Tipo, qual que é a regra de domínio que você vai falar? Todos os índices vão ser incrementados, mas se for uma string. Não faz sentido, a mesma coisa de você dividir dois arrays, eles não fazem sentido nenhum. E isso agora no PHP está sendo lançado uma exceção. Então, se você vê exceções do tipo unsupported operand types, ou não pode incrementar um array, é esse tipo de erro que você está vendo. Você está fazendo alguma coisa com o seu código que você não deveria, por exemplo, dividir dois arrays, e aí você reorganizar a sua lógica e tá solucionado. De novo, não foi depreciado, isso aqui é quebra de compatibilidade. Isso aqui, se você tiver no seu código, não vai funcionar no PHP 8.
E talvez uma das mudanças mais importantes e mais famosas do PHP 8 é em relação a como o PHP interpreta números e strings. Antigamente, se você tentasse ver se 0 string e 0 iguais eram iguais, era certo. Se você tentasse ver que um número string meio flutuante é igual a 0, também tá certo. Agora, se você tentasse fazer um cache, se você tentasse fazer uma comparação de full e 0, o PHP falava que isso era verdadeiro. Não me pergunte por quê, não me pergunte quando, mas ele retornava verdadeiro. O que a gente fez no PHP 8, isso aqui é falso, tá? Não faz sentido nenhum, não tem nenhuma explicação que faz com que 0 seja igual a full. Tem toda a explicação técnica do porquê que isso retornava true, que eu não vou entrar em detalhes, mas se você olha esse código e fala assim, isso aqui não faz sentido nenhum, e de fato, não faz sentido a gente remover isso no PHP 8. Outra mudança, uma string vazia era considerada igual a 0, mas também não faz sentido, então 0 e vazio são duas coisas completamente diferentes. Um número e uma string que contém um número, mas tem um monte de espaço em branco, a gente também não mudou. Porém, quando você tem um número seguido de uma palavra, antigamente a gente considerava o número, dropava a palavra, e aí tentava fazer a comparação. Então, por isso que isso retornava true, porque a gente fazia o drop desse full, e aí falava, ok, o 42 que sobrou é igual ao 42? É. Isso era verdadeiro antigamente, só que agora isso não é mais quebrou o stand-up do Pokémon. Pokémon ficou bem chateado com o PHP 8, porque tinha um monte de piada que ele precisou refazer, desculpa. Acontece. Mas essa é uma outra quebra de compatibilidade do PHP 8, mas o que eu sempre digo para o pessoal, eu espero que vocês entendam que a gente não está fazendo isso por mal, a gente não está tentando ser falar o português, a gente não está tentando ser cuzão de falar, não, é só quem tem código estrito do PHP 8, não é isso. É que algumas coisas realmente não faziam sentido no PHP 7 e antigamente, e aí no PHP 8 a gente fez o Nikita chamou isso de house clean, né? A gente pegou todas essas coisas que não faziam sentido nenhum no PHP, a gente começou a arrumar para começar a tornar o PHP uma linguagem mais séria, né? Mais enterprise. Se copiar o Java, né? Como algumas pessoas dizem por aí. Tem que arrumar a casa. Deixa as gambiarras pro JavaScript. Foi o que o Duodraco falou. Agora a gente tem que focar a zoeira no JavaScript, porque o JavaScript ainda retorna true para isso. Bem, uma coisa que eu quero falar, que eu vou conseguir ter tempo de falar hoje, é sobre as mudanças internas do PHP 8. Como eu disse, são coisas que talvez você não vai conseguir ver, porque você não vai usar isso no dia a dia, mas internamente tem um ganho tremendo. E eu quero começar pela API de Reflection. A API de Reflection, se você não conhece, eu recomendo que você, na semana que vem ou no final de semana, você dê uma olhada. É uma API extremamente interessante do PHP, que permite você entender o que você está trabalhando com. Então, por exemplo, se eu faço uma reflection da função arrayFilter nativa do PHP, e aí eu tento pegar quais parâmetros tem aquela função, e aí desse parâmetro eu quero imprimir uma string falando, o parâmetro tal tem o tipo tal, e o tipo de retorno do arrayFilter é tal coisa. Antes do PHP 8, não tinha nenhuma informação de tipo. Nenhuma função, nenhum método interno do PHP tinha função de tipo, e isso era um pesadelo para quem dependia dessa informação. Então, por exemplo, o Galvão falou que a gente vai ter o palestrante do PHP Stan, o Ondry, e aí o que eu falava isso com ele, eu falei, cara, como é que você faz isso? Ele falou, eu tenho que ter todo um mapeamento que vem lá do Fan, que é uma outra ferramenta de análise estática, eles faziam todo um mapeamento, a JetBrains também tinha um mapeamento deles, e aí eles conseguiam extrair informação. Agora no PHP 8 acabou, tá tudo no core, a gente tem todas as informações para as mais de 3.000 funções internas do PHP, a gente fez uma force task, a gente fez um trabalho federal para conseguir colocar todas as informações, mas existe. Agora, se você for na API de Reflection nativa do PHP 8, tem todas as informações de tipo. Então, por exemplo, o arrayFilter, a gente tem 3 parâmetros, tem todas as informações de tipo, e o tipo de retorno do arrayFilter é um array. Isso é um ganho para a comunidade gigante, porque, como eu falei, a gente tinha projetos que dedicavam só para isso, com exceção do Better Reflection, o Better Reflection eu coloquei, ele faz não só isso, mas ele faz outras coisas, mas se você pega todos os outros, por exemplo, o PHP Storms Stubs, ele existia só por causa disso, ele faz todo o mapeamento de quais tipos existem e quais tipos, por que existem, e aí isso eles usam lá nos internos do PHP Storm para conseguir falar, você está passando um inteiro para essa função do core PHP, mas ela não é inteiro. Agora você tem tudo isso nativamente. Então eu arrisco dizer que esses projetos talvez nem existam mais no futuro, porque agora tem tudo no core, do mesmo jeito das annotations, dos atributos que a gente falou. E uma outra mudança interna,
que é relacionado ao PHP INI, o PHP que é onde você configura o seu PHP, tem várias configurações que você pode fazer nesse arquivo .ini, mas duas que eu quero falar antigamente o error reporting do PHP não reportava para você notícias, notices e deprecation. Se você tivesse algum deprecation, qualquer warning de deprecation no seu código, você não saberia disso. Agora você vai saber, né? Porque agora a gente tem não só o notice, que também está incluído agora, a gente tem o deprecation, mas qualquer tipo de warning que você tiver agora no seu código vai ser reportado por padrão. E a outra mudança também extremamente importante é essa última, que é, se você usa o conceito de asserção no seu código, eu sei que não é um conceito muito difundido, eu aprendi o ano passado sobre isso, que é você falar, ok, eu tenho essa parte do meu código e eu coloco um assert só para ver se o que está acontecendo no meu código é de fato o que está acontecendo. Antigamente, ele só falava, não está acontecendo, e o seu código seguia. Em tempo de desenvolvimento, isso não faz sentido, porque se você tem uma asserção em tempo de desenvolvimento, você precisa ser alertado, você precisa parar e ver o que está acontecendo. Pingou alguma coisa aqui. Não, foi só. E agora vai ser uma exceção, então vai parar o seu tempo de desenvolvimento do código, e aí você vai ver, ok, essa minha asserção que eu estou fazendo, na verdade eu tenho que corrigir e outra coisa. Então isso, percebam que são várias mudanças pequenininhas que foram feitas no PHP 8, que agora, em vez de você pegar esses problemas lá em produção, você vai pegar tudo em tempo de desenvolvimento. Isso é uma coisa que eu falo bastante sobre o PHP 8. Eu acho que a gente adicionou bastante funcionalidade que vai ajudar os desenvolvedores em tempo de desenvolvimento a pegar bugs, né? Não mais em produção, né? Por exemplo, o switch ou o assert. Em vez de você pegar isso lá em produção, em tempo de desenvolvimento você vai falar, você está esquecendo um case, ou você está fazendo uma assertion que não faz sentido, ou o error reporting agora vai reportar tudo, então você vai descobrir que tinha um monte de coisa que estava silenciada lá para você. Então, essas pequenas coisinhas que a gente foi fazendo, a gente está tornando o PHP 8 uma linguagem menos pior. Vamos falar assim. Estamos quase lá, tenho 10 minutos, mas eu não poderia deixar de falar sobre o behind the scenes do PHP 8, tudo que eu aprendi sendo um release manager. E eu quero começar, e eu quero falar sobre isso. Quem é que fez o PHP 8 acontecer? Né? Muitas pessoas nem sabem que o PHP 8 é desenvolvido por pessoas, por humanos, acham que são máquinas. Tem gente que não sabe que o PHP é open source, que você pode contribuir. E tem gente que não tem ideia quem são as pessoas que estão por trás do PHP 8. Então eu acho muito importante eu expor essas pessoas para vocês saberem que elas existem, para vocês agradecerem elas, para vocês fizerem sponsor delas, ou para vocês só saberem que existem humanos por trás dessa linguagem. Então quando vocês falam assim, por que o PHP não tem isso? Porque a gente é um time extremamente pequeno e a gente tem inúmeras coisas que a gente quer mudar na linguagem, só que a gente não consegue. Então, se você quiser ter, por exemplo, eu quero ter async no PHP, eu quero ter generics no PHP. Em vez de você talvez ficar pedindo, entenda quais são as pessoas que estão por trás do PHP e vão falar com elas, falar assim, se eu te der $1.000, você faz isso? Ou se a minha empresa a minha empresa usa PHP e a gente faz milhões por mês, se a gente direcionar um budget disso para você quadra isso para a gente? Então, você começar a pensar disso é muito importante. E, como o Galvão disse, eu sou uma das pessoas responsáveis pelo PHP 8, que eu acho que foi um dos maiores marcos da minha carreira em relação ao PHP, que eu, juntamente com a Sara também foi gerente de versão do PHP 7.2, nós dois a gente controla as versões do PHP 8. O que isso significa? A gente não desenvolveu o PHP 8 sozinho, não é isso que significa. O que significa tudo que foi desenvolvido do PHP 8, eu e a Sara, a gente só empacota e manda para... A gente faz o upload dos tarballs, a gente faz o upload dos zip files que contém o PHP, aí o Docker faz uso disso, vocês que têm o Ubuntu, ou tem o Mac, o Homebrew, o apt-get, tudo sai desse arquivo que eu e a Sara criamos. A gente faz um esquema de ping-pong, uma semana ela faz, uma semana eu faço, e aí a gente faz o lançamento das versões. Como eu falei, o Dimitri é um dos contribuidores core do PHP, um dos arquitetos do PHP 7, e ele foi responsável agora no PHP 8 pelo JIT, o que é humano, o que é desumano é a quantidade de coisa que esse cara faz, ele faz umas coisas tremendas. A gente tem o Nikita, ele trabalha para JetBrains hoje em dia, ele foi contratado pela JetBrains para trabalhar no core do PHP, e o Nikita colocou mais de 10 RFCs no PHP 8. Esse cara ele é uma fábrica de código, tipo assim, bizarra. Eles têm um conhecimento que é desumano. A gente tem o Christoph.
que durante o PHP 8 ele foi responsável principalmente pela compatibilidade entre Microsoft e PHP, mas agora depois do PHP, lançamento do PHP, ele está tomando conta da documentação dia e noite, kudos para ele, porque a documentação só está conseguindo ser atualizada porque ele está lá todo dia atualizando todas as coisas que a gente mudou. O Jacob, se você usa o FPM, se você usa um dos SAPs do PHP, o FPM, se você usa o FPM, é esse cara que mantém o FPM, não está largado, está lá ativamente, todo dia, toda semana tem uma contribuição. Extensões, por exemplo, do PDO da mudança, o Matteo, que é o organizador do PHP Day na Itália, ele também contribuiu para o PHP. O Tyson, que é um dos mantenedores do FAN, que é um concorrente do PHP Stan, também fez contribuições para o PHP. Novos contribuidores, esses dois senhores, esses dois rapazes, quando eu falei que a gente fez aquela força-tarefa para a gente colocar as informações de tipos nativos nas funções internas, eles são os responsáveis, juntamente comigo, com o Nikita e com mais um monte de time, a gente conseguiu, mas esses dois, eles estavam trabalhando dia e noite, adicionando, verificando, batendo cross-check com documentação, ver o que está errado, ver o que está certo, e se não fosse por eles, talvez o PHP 8 não tivesse essa funcionalidade. Então, eu gosto de ressaltar o nome deles, e o link dos slides redirecionam para o GitHub deles, e o Jorge, ele já foi aceito, o Matei ainda não foi, mas eles estão no GitHub Sponsors. Então, se você... Como é que eu patrocino o PHP para ele ser uma linguagem melhor? Dê dinheiro para esse povo, que aí vai ser... o PHP vai continuar melhorando dia após dia. O Alex foi o primeiro contribuidor africano, se eu não me engano, que o PHP teve. Então, naquele texto que eu escrevi sobre o PHP 8, quando eu digo que o PHP é feito por todos e para todos, gente do mundo inteiro contribui para o PHP. O Alex, por exemplo, ele é um africano, ele contribui para o PHP. O Eliha, junto com o Andre, eles trabalham no PHP Stan e eles trouxeram bastante improvements do PHP Stan para o core. O Eliha foi responsável pela RFC de match, daquela expressão parecida com o switch. Foi ele que fez. E dois contribuidores famosos do ecossistema PHP, o Benjamin, ele trabalha no Doctrine, e o Nicholas, ele trabalha no Symfony, e os dois contribuíram para o PHP. O Benjamin, ele foi responsável pela RFC de Attributes. Né? No Symfony Con do ano passado, lá em Amsterdã, ele me chamou, ele falou assim, eu tô fazendo uma RFC aqui de boas. Falei, que RFC que você tá fazendo? Ele falou, tô fazendo a RFC de Attributes. Eu falei, caraca, bicho. Então é ele que não só trabalha no Doctrine, mas ele também ele tem todo esse, como eu falei, tem todos esses problemas que algumas, às vezes, a parte user-land da linguagem tem, e aí os próprios contribuidores desses frameworks, dessas bibliotecas gigantes, eles vêm e trabalham e corrigem isso no core para que todo mundo, né, tenha isso disponível. E esse é só um dos nomes, alguns dos nomes que ajudaram o PHP 8, tem inúmeros outros, mas é muito bacana você ver que o PHP é feito por pessoas que a gente conhece, e o PHP é feito por todo mundo, né? Não é uma empresa que está por trás do PHP, são pessoas que estão ali no seu dia a dia, às vezes depois do trabalho, ajudando ele a acontecer. Com tanto de erro de consistente, tinha que ser humano. Acontece, quando você está nervoso, você embaralha as palavras. PHP 8 em algumas palavras. Foi uma versão, foi a primeira versão que eu tive a oportunidade de seguir do começo ao fim o desenvolvimento, e foi uma versão que eu vi bastante gente da comunidade, como eu disse agora, 2 contribuidores do Doctrine do Symfony, pessoas do PHP Stan, pessoas novas, pessoas antigas, Nikita, Sara, Dimitri, Christopher, tem muita gente. E é muito bacana você começar a ver que essas pessoas estão por trás do PHP, e elas fazem o PHP acontecer, muito bacana ver isso. E como que você pode ajudar o PHP 8? Teste, reporte bugs, porque se não tiver bugs a gente pressupõe que o PHP 8 está funcionando, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade, então testem, se vocês encontrarem alguns bugs, reportem para a gente, porque quanto mais bugs a gente tiver, mais a gente consegue corrigir. E a JetBrains fez uma página sobre o PHP 8, foi muito bacana, ela falou assim, a gente quer fazer uma coisa para ajudar o PHP 8, e eles fizeram uma página com as maiores funcionalidades, as maiores RFCs, as maiores mudanças do PHP 8, e é uma página que a gente está compartilhando com todo mundo, porque ela pessoas que nunca trabalharam com PHP, voltam para o PHP e veem essa página, falam assim, nossa, como o PHP mudou, e de fato, ele mudou, e a JetBrains foi a idealizadora dessa página, e isso é muito bacana. Essa palestra, por mais que ela tenha sido 1 hora longa, ela não foi tudo, tá? Foi só a pontinha do iceberg. Eu tenho todo um documento que, quando eu compartilhar os slides com vocês, no TCS, tem todos os documentos de mudança, tem todos os links oficiais e não oficiais sobre o PHP. Tem muita coisa que você pode estudar se você estiver estudando como migrar para o PHP 8, ou se você quiser entender o PHP 8, palestras e tudo mais. E é isso.
com 2 minutos faltando, desculpa, eu falei que ia deixar tempo para pergunta, mas eu não sei se vai dar tempo. Uma coisa só que eu vou pedir para vocês é deixarem feedback para essa palestra. Vocês têm um QR Code aqui, mas vocês têm o link. E Galvão, pode falar. Pessoal, vocês têm exatamente 1 minuto e pouquinhos para fazer pergunta, então pensem numa pergunta bacana, tá? Tá? Para não desperdiçar o tempo do Gabriel aí. E por gentileza, agilizem para a gente poder tocar o evento normal, tá, gente? Obrigado. Tem uma pergunta. Poderia esclarecer rapidamente qual a diferença entre o PHP tradicional e o FPM? FPM é um SAP, é uma interface do PHP, então eu não sei se faz muito sentido você comparar PHP tradicional, procedural, com PHP FPM. São 2 conceitos completamente diferentes. O 011. Aí, 011, não entendi sua pergunta. O novo site de documentação, PHP The Right Way. PHP 2020 não trouxe uma coisa ruim. Isso foi uma coisa que eu falei. Por mais que 2020 tenha sido um ano extremamente difícil para todos nós, foi um ano que trouxe não só os 15 anos do PHP Conference, mas também trouxe o PHP 8. Melhor comparar o CLI com o FM, foi o que eu disse, o PHP tradicional, eu não entendi o que você disse dizer com isso, mas interfaces diferentes, FPM, CLI, o PHP DBG, são SAPs, SAPI do PHP, são coisas diferentes. Alguma iniciativa para padronizar os nomes da função do core? Essa é uma pergunta que todo mundo geralmente faz, e a minha resposta padrão é: faz sentido, tipo, compensa você investir tempo em padronizar, porque a quantidade de código que você vai quebrar, a quantidade de discussão que você vai gerar, a quantidade de coisa que você vai precisar refazer, a gente pode gastar tempo com outra coisa. Então, não existe nenhuma iniciativa para padronizar os nomes, talvez isso nunca vai acontecer, mas uma coisa que a gente fez no PHP 8 que eu fiquei super feliz, alguns parâmetros das funções internas que antes tinham nomes tipo argumento 1, ou str, ou val, a gente mudou. Agora são palavras value, string, argument 1, argument 2, array 1, array 2. Então agora a gente tem argumentos um pouquinho melhores para fazer mais sentido, mas não existe nenhum incentivo de a gente padronizar os nomes, até pela questão que eu falei de quebra de compatibilidade. O ganho versus o trabalho que você vai ter não faz sentido. Existe alguma possibilidade do PHP implementar nativamente collections ao estilo Doctrine? Oi, Gabriel. Não sei. Oi, Gabriel. Diga. O Anderson aqui, tudo bem? Uhum. Eu sei que tem mais perguntas aí, mas a gente precisa encerrar. Então, termina essa daí, tá? Essa que você já começou a responder. E aí a gente já parte para o próximo palestrante, que é o nosso querido Ivan Rosonen, que já está por aqui já também. Show. O Rafa já respondeu. A SPL já tem essas collections. Então, eu não sei se... quando você diz as collections Doctrine, ele é um conceito um pouquinho grande, mas foi como o Rafa falou, a gente já tem uma API, uma extensão do PHP chamada SPL, que ela tem várias classes, várias coisas, e uma delas são alguns interatables e algumas collections, mas não tem nenhuma possibilidade, não tem nenhum projeto. Show, galera, muito obrigado. Minhas redes sociais estavam lá nos slides, @CarusGabriel, se vocês quiserem fazer mais perguntas, minha DM do Twitter é aberta. E Anderson Galvão, boa sorte com o evento. Eu vou estar por aqui. E vamos que vamos.